Bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo de uma aula, mais um vídeo-aula. Vamos continuar com o nosso módulo 1, neste caso a arquitetura grega. Em busca da harmonia e proporção é assim, uma frase que lança os tópicos da arquitetura, a harmonia e a proporção. É considerado o período clássico que está entre 450 e 300 a.C. e é marcado por várias coisas. Primeiro, pelo apogeu económico, político e cultural das cidades gregas, em Atenas, pela introdução do racionalismo no ornamento da cidade, pela afirmação do ideal clássico da beleza e perfeição, e na arquitetura é criada uma ordem coríntia, que já vamos ver. A primeira ordem é a ordem mais simples, eu depois deixo os links todos, já sabem. A ordem dórica, que é mais simples, não tem base, uma coluna sem base, isso é que é interessante. Tenho que ir buscar a minha seta. Onde é que está a minha seta? Aqui. Ok, já temos a nossa seta. Portanto, aqui nesta zona aqui não tem base. E isto é importante. E a parte do capital é ábaco, mas isso são outros pormenores. Em relação às ordens, também não é simplesmente a coluna. Ok? Espera aí para mim. Aproximar-me de vós. É toda uma ordem ao nível da arquitetura. Esta primeira ordem dórica foi criada na Grécia por volta de 600 a.C., é o que diz aqui na primeira frase. Possui formas geométricas e a sua decoração é quase inexistente. Não tem qualquer tipo de base e assenta diretamente no estilo óbito, o último degrau do nível inferior onde assenta o edifício, portanto, esta zona aqui. Este último degrau, vamos ver aqui que não tem base. O templo de Apolo em Delfos é um dos exemplos, até costuma às vezes já foi perguntado aqui naus e pronaus, que é a parte aqui da frente. Isto às vezes sai. Portanto, ordem apresenta um aspecto sóbrio, pesado e maciço, introduzindo assim a forma do homem. O fuste é robusto e com caneluras com arestas vivas, ok? E o capital formado por um ábaco, aqui, isto aqui, e o equino ou coxim, extremamente simples e geométrico, com forma de almofada, simboliza a imponência e a solidez. Portanto, não tem grandes detalhes, não tem grande decoração, o que importa é ser robusto e resistente. Depois temos uma segunda ordem, a seguir à dórica, que é a jónica. Aqui já vamos ter uma base. Primeira coluna em volutas, que se diz volutas quando é assim este redondo. Normalmente aquela decoração tipo o filme do Hércules, que eles fazem aquele arredondar nas colunas. Isso é jónico. Isso é jónico. Pronto. E tem base. O fuste é mais fino do que a ordem anterior. Portanto, estão a ver aqui, as colunas têm aquele arredondar muito clássico da representação da arquitetura clássica, colocar assim estas colunas assim. Foi criado por volta do século VI a.C., difere nas proporções face à ordem anterior e contém decoração mais abundante na coluna e no entablamento. A coluna assenta numa base, que antes não assentava, era diretamente sobre este último degrau. Esta ordem traduz a forma da mulher, dimensões e formas mais esbeltas. Ok? Portanto, vamos continuar aqui com as nossas ordens. Para vocês verem a diferença, estão a ver aqui, nota-se que é mais a parte inferior tem um diâmetro superior à parte ao fuste na zona da coluna, na zona superior. Tem então o capitel em voluta, que é redondo, e que não, é um ábaco, é só assim, aberto para fora. Aqui tem base, a jónica do lado direito tem uma base e a dórica não tem, assenta diretamente. Portanto, possui um fusto mais longo e delgado, com caneluras semicilíndricas, já não são aquelas rudes, aquelas arestas cortadas. O capital é formado por um ábaco simples e equino em forma de volutas enroladas em espiral. Já tem brincadeirinha também aqui. Aqui há alguns desenhos que retirei da Academia Russa, penso eu, com
a questão do ábaco um bocadinho mais já trabalhado, da ordem dórica, um ábaco, uma coisa mais decorada. Estão a ver aqui, vê-se bem as arestas que cortam quase, não é? Estas arestas do fusto cortam, quase que dá para lâminas. No caso da jónica, temos então as volutas, não é? Este arredondar do capitel. E aqui o fusto, estão a ver que é redondo, ele não corta, não magoa ninguém, não é? Muito mais elegante e é cilíndrico no seu interior. Ao nível das jónicas, neste período também surgiram as cariátides que depois vão dar origem aos atlantes, que aparece muito no módulo 8, no módulo 1, 5, 6, 7, 7, no final do segundo ano para quem está no profissional e no 7 para quem está, para quem tem outro tipo de divisões. Em alguns casos, as colunas jónicas podem ser substituídas por cariátides. O Erechthon na Acrópole de Atenas é mesmo isso, porque as cariátides foram figuras que, por castigo, ficaram para a eternidade a sustentar o peso deste templo sobre a sua cabeça. Foi um castigo. Deixo isso para investigações mitológicas. A última, a Coríntia, é com folhas de acanto. Isto é importante memorizarem, folhas de acanto. Portanto, é toda trabalhada, pode ter umas volutas ou outras, mas são maioritariamente folhas de acanto. O resto é muito à base do jónico, que tem estes fustos já arredondados, não cortam ninguém. E aparece já no Olympian em Atenas, este tipo de ordem ao nível das colunas. Do lado esquerdo temos um esquema de composição desta ordem. Já começam a surgir da arquitetura em tabelamento, coluna, portanto estes nomes que convém irem decorando. Folhas de acanto são as tais folhas que estão aqui no nosso capitel, como vem aqui. O fusto é toda esta parte da coluna, porque a coluna é composta desde o capitel até à base. Isso é o que se diz de coluna. Agora, a pequena parte só do tronco da coluna é o fuste. Estas separações do fuste chamam-se nervuras, que depois vão voltar a surgir no módulo 4. No medieval também se vai chamar nervuras, já aquelas partes que ligam as abóbadas. E depois temos aqui algumas coisas, o touro, a Escócia, etc. Mas temos um plinto, que é uma coisa que vai permanecer, ainda hoje é utilizada muito em museologia, que é um plinto, que é onde se vai colocar sobre. Portanto, tudo isto é a base e a última parte onde vai ficar a nossa coluna chama-se plinto. Isto é muito interessante porque depois ressurge muito, ainda hoje é usado, com esse intuito de plinto de dar importância, não é? De colocar a uma certa altura. Criado no final do século V a.C., é uma derivação da ordem jónica. De facto, ela é muito semelhante à jónica ao nível do fusto, o que varia depois é as folhas de acanto. Capital em forma de sino invertido. Se colocamos um sino de uma igreja, é isso que se querem dizer nos manuais, decorado com folhas de acanto coroadas por volutas jónicas. Portanto, era o que eu estava a dizer, pode ter um misto. Aqui, claro, uma variação bem mais trabalhada e estilizada também. Não sei se é da Academia Russa, mas é um desenho académico. Portanto, o que é que nós temos de diferenças do jónico para a coríntia? Temos então o plinto, que vai ainda dar mais altura, vai ainda dar mais importância, não é só uma base ali, é um plinto. E o capitel vai ser muito superior em altura, não é? Em dimensão face ao jónico, não é? No coríntia vai ter uma dimensão superior com as suas folhas de acanto, depois vai ter o entabelamento por cima. A base é trabalhada e o fusto mais delgado, simboliza a ambição, a riqueza, o poder, o luxo e a ostentação. Portanto, alguns esquemas aqui de resumo, se quiserem tirar alguns apontamentos ou ideias, os desenhos da dórica, da jónica e da coríntia, alguns desenhos mais arquitetónicos, académicos da arquitetura, e aqui os esquemas para vocês verem a diferença. Para além dos pormenores que se poderão ver aqui, as arestas aqui cortantes, estas não, já mais simpáticas. Depois, continuando, a importância da coluna. A coluna tinha um papel determinante na arquitetura grega. Através da coluna, os edifícios ganharam maior, aqui é maior,
elegância e harmonia. Portanto, temos aqui um exemplo do Partenon, que são colunas, portanto, ábaco e não têm base dóricas, não é? A primeira ordem que nós vimos, e temos um entabelamento muito interessante, com histórias e todo um frontão também muito interessante. É um dos exemplos da arquitetura grega, é o Partenon. Em relação aos templos, temos antropocentrismo, deve faltar aqui qualquer coisa. Os templos têm medidas e proporções como referência do corpo humano, têm as buscas no homem e não na fé, portanto é muito centrado no homem. Daí o homem, pocentrismo, que é centrado no homem, não é? Busca do homem. Moradas de Deus, ao contrário do que acontecia com os templos cristãos, os templos gregos não eram locais de culto, mas apenas a morada ou abrigo dos deuses, pois era neles que se guardavam as estátuas que os personificavam e as doações entregues pelos fiéis. Portanto, ali ninguém ia rezar, era só entregar. Olha, eu moro aqui, vou deixar uma prenda aqui. Basicamente é isso. Sistema trílico. Temos aqui alguns sistemas interessantes. O primeiro que surge, pronto, na pré-história já temos este sistema de pedras, mas o que interessa aqui é que estamos a arrancar com a Grécia. Trílico vem de três pedras, não é? Duas verticais e uma horizontal. Este sistema já era usado na Mesopotâmia, no Egito Antigo e na pré-história. Um elemento horizontal de cobertura, arquitrave e vigas de telhado, e dois elementos de suporte vertical, que são as colunas. Utilizavam um sistema de construção trílico, definido por pilares verticais unidos por lintéis, arquitrave, horizontais. Não existiam praticamente nem curvas nem arcos. Portanto, duas. E depois aqui não há arcos, como nós depois vamos ver em módulos mais adiante. Isto é um dos sistemas. Eu gostei muito deste PowerPoint que encontrei, vou deixar o link. Tipo de templos gregos. Nós podemos definir os templos gregos pelo número das colunas na sua fachada. Verdade. Há caracterização para tudo. Portanto, quando nós temos 4 colunas na fachada, tetrástilo. Quando nós temos 5 colunas na fachada, pentástilo. Quando temos 6 colunas na fachada, hexástilo. Quando temos 8, octástilo. 10, decástilo. E 12, dodecástilo. É chato. É um bocado chato. Mas vai definir os templos, vai definir, podem ser maiores ou menores, consoante as colunas na sua fachada, não quer dizer que sejam mais ou menos importantes, atenção. Portanto, o templo do Partenon, deixa cá ver, vamos ver na de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octástilo, não é? 8, octogonal, octástilo. Encontrava-se na Acrópole de Atenas e foi construído no século XV a.C. É um templo dórico, já disse, não tem base e as colunas são em ábaco. Primeiro estilo, o estilo mais básico, para dar aqui a sensação de peso, de estrutura. Octástilo, cá está, 8 colunas por fachada. Temos a nível de planta do Partenon, alguns nomes importantes. Opistódomos, esta parte aqui de trás, a parte, portanto, imaginem, nós entramos pela direita, a primeira chama-se pronaos, não é posterior, mas pronaos está à frente, e a naos, que é a zona mais importante aqui, e opistódomos, que é uma parte da parte de trás, não quer dizer que seja menos importante, mas é diferente, o que está importante está na naos. Temos aqui um esquema bem interessante para começarem a esgrafitar e começarem a ter estes nomes todos. Temos vamos de baixo para cima. Temos a plataforma. Temos ainda no Partenon também. Plataforma, temos estereóbata, estilóbato, dentro da plataforma, portanto, estes tipos de degraus. Depois temos a coluna, é mais simples, temos o fusto e o capitel, não temos base aqui, não inventem, não há aqui base. E depois temos alguns pormenores do capitel, porque isto não é só um ábaco, é um bocado de pedra com outro. Ânulo, que é esta parte que liga o fusto ao capitel. Depois é quino, que é essa tal parte que nós dizemos de ábaco. E depois o ábaco em si, que se diz que é esta parte superior. Portanto, tudo isto
Nós temos que é o ábaco do capitão, mas não, ele está dividido nestas duas. Depois temos o entabelamento que temos arquitrave e temos o friso. No friso temos duas coisas. Métopa, onde estão os desenhos, e tríglifo, onde não estão os desenhos, onde vai dividindo, ok? E vai dando estrutura até. Isto é de estrutura. A ligar o friso ao frontão, que é a última parte que nós vamos ver na zona superior, portanto saímos do entabelamento para entrarmos no frontão, chama-se cornija. Esta pequena parte aqui horizontal, sem nada, é cornija. No frontão temos duas coisas, o tímpano, maioritariamente, e depois tínhamos um acrotério ornamentar, portanto, a decorar aqui as zonas dos cantos. Mas o que importa aqui é o tímpano. É difícil, eu sei. É irem fazendo o esquema e irem treinando. Arquitetura grega, depois como exemplo também temos o templo de Hefesto, é um templo dórico também, composto por um peristilo externo, ou seja, pode-se andar por aqui, e hexástilo, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas na fachada, é hexástilo. Temos outra coisa que gostam muito sempre, o templo da Athena Nike, que deu origem, Athena Nike deu origem à marca Nike, é lá que é baseada, não é? Os ténis Nike, nas asinhas, etc. É um templo já jónico, tem as volutas, ok, dedicado à deusa da Atena, e tetrástilo porque tem 4 colunas, vamos ver, 1, 2, 3, 4, exatamente. Temos aqui um desenho de como seria, isto é um entabelamento, isto é o frontão e a cobertura. Pronaus, naus, opistódomos. Portanto, parte da frente, pronaus, célula, naus, zona principal, epistódomos, parte de trás. Em termos de habitação, o que é que nós temos de habitação grega? Não é só os templos, não é? Também temos a parte civil. Temos a arquitetura civil. Casas feitas em madeira, tijolo e cascalho com argamassa são características por terem um pátio central, divisões em redor de um pátio e podiam ter vários andares, ok? Portanto, há sempre um pátio, quase sempre um pátio central. Isso é característico da arquitetura grega. Na aula da pintura ainda vamos ver um pouco mais disso. Também temos os teatros, que eram muito importantes na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, surge como celebração em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho e das festas. Eu gosto muito desta representação do Caravaggio do Baco. Baco foi o nome, portanto é o nome romano, é o que diz aqui bem na legenda, que eu já coloquei, nome romano para o deus Dionísio, porque os romanos vão utilizar exatamente a cultura grega, vão-lhe dar outros nomes. Muita coisa. Nos teatros temos as peças que contavam histórias dos mitos gregos, eram encenadas somente por homens, pois as mulheres não eram consideradas cidadãs e usavam máscaras e túnicas. Portanto, existem aqui algumas representações contemporâneas do que seria o teatro grego. Este teatro é um género de tragédia, eram histórias dramáticas, por exemplo, o homem não aceitava a vontade divina e acabava mal, uma tragédia. Os géneros da comédia eram histórias engraçadas chamadas de sátiras, gozar com a vida, que é cómico. O género da farsa, de caráter ridículo, criticava a sociedade e os seus costumes. Estas são algumas das máscaras que os atores na Grécia Antiga utilizavam para representar determinado género, ok? Para vários personagens. Temos aqui, eu gosto sempre de mostrar a acústica dos teatros. De qualquer forma, eu vou deixar o link para verem com mais atenção. Ouve-se o eco, portanto, realmente há um grande funcionamento de acústica no teatro grego. Ancient world or resort and demonstrate the acoustic so you could sing. Pronto, para quem percebe um bocadinho de som, o facto de fazer o eco, aqui não está a fazer eco, não há forma, mas aqui não é? Quer dizer que era uma grande projeção, todas as pessoas ouviam até lá acima. Portanto, esta foi a nossa aula de arquitetura grega, uma síntese. Espero que tenha sido útil e bons estudos.